Muito boa noite para você que está ligadinho aqui na TV Novo Tempo e que está aqui com a gente para mais uma Identidade Geral. Você já imagina, né? O meu coração aqui fica cheio de alegria por ter a sua companhia. Passo o dia aqui na expectativa de te encontrar para juntos a gente aprender, para a gente crescer em conhecimento e em humanidade também. Acho que essa é a grande proposta do Identidade, sermos a cada programa um pouquinho melhor como seres humanos, e é por isso que a gente traz tantas temáticas aqui, tantos assuntos e tantas histórias. Agora vem cá, perdeu algum programa, me diga, não conseguiu assistir aí a alguma edição do Identidade, então vai ligeiro no ntplay.com/identidade e acompanhe lá todos os outros programas aqui da gente. Outra maneira é abrir o canal do YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação, tá bom? E curtir todos os nossos vídeos, compartilhar, comentar e interagir com a gente. Hoje é dia de conhecermos a história de Vanessa Salles. Resuminho básico aqui para você. Já sentiu o gostinho da entrevista de hoje. Ela é graduada em Química pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Química Analítica e doutoranda também na mesma área. Esse é apenas um lado dela, viu? Agora o outro. Ela é cantora, já fez parte de grupos como Entre Elas, Mais Louvor e Vocal Essência. E no ano passado gravou seu primeiro single, a música Teu Querer. Posso te garantir que a voz dessa mulher é incrível, assim como a trajetória profissional dela e espiritual também. Você não vai perder esse programa, né? Então segura aí mais 30 segundinhos e já já estamos de volta. Em 2019, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, lançou um relatório chamado Education at Glance. No documento, eles descortinaram a realidade que chama a atenção, de que apenas 0,2% da população brasileira possui o título de doutorado. Dito isto, ressalto aqui a potência que é a nossa convidada, que com apenas 31 anos está concluindo seu doutorado em Química Analítica pela Universidade Federal da Bahia. Mas espera aí, esse é apenas um lado da vida dela, viu? Do outro lado da grande acadêmica, a gente tem também uma grande cantora. Vanessa Salles sempre gostou de cantar, chegou a ser incentivada pela família a participar de concursos e programas musicais, mas aí a timidez não deixou, né? Só que isso não paralisou Vanessa. Depois de um tempo, ela aqueceu o gogó e começou a cantar em diversos lugares, em grupos musicais como Entre Elas, Mais Louvor, Vocal Essência e por aí vai. E no ano passado, Vanessa gravou seu primeiro single, Teu Querer. Outro marco da vida desta mulher é hoje, em que ela senta aqui na nossa poltrona, que não é para qualquer um, e participa aqui do Identidade Geral. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu, Van? Acabou de chegar de viagem, já está aqui com a gente, e eu te agradeço demais por você estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com a baiana, matando as saudades, né? E sentando aqui nesse sofazinho contigo. Verdade. Vanessa, queria que você começasse falando, quer dizer, não, é difícil, viu, minha gente, até decidir aqui por onde a gente começa essa entrevista, porque com tantas faces da Vanessa, né? Eu vou começar então com a seguinte pergunta: qual que é a que predomina mais? A Vanessa acadêmica, cantora, porque além desses títulos todos e do talento musical, Vanessa é filha, é esposa, é amiga, é missionária, eu sei também disso, mas qual que é que ressalta mais aí dentro? Olha, a gente, como mulher, nós temos várias facetas, né? Mas a que pulsa mais forte, né? Além de ser esposa, né? Eu digo nesse outro sentido, senão meu marido vai brigar se eu disser que não tem um papel importante. Mas seria de cantora. Um colega meu da universidade falou assim: por que você tá aqui, menina? Vai cantar. Não. Aqui tem um lugarzinho, mas a parte do ministério, Deus me respondeu de uma maneira muito pessoal e essa pulsa mais forte. Ai, que gostoso. Como foi essa resposta, Van? Na pandemia, eu tive uma conversa muito, muito franca com Deus. Naquele momento eu estava doente junto com meu esposo. E antes disso,
um pastor, né, da nossa região, né, chamado Tairacon. Hoje ele está em Aracaju. Ele participou de um culto jovem com a gente e ele estava incentivando a gente a como passar mais tempo com Deus. Ele falou sobre ter um caderno de oração. E a partir daquele momento eu comecei a fazer meu caderninho de oração e também a escrever o que eu estava entendendo da Bíblia, de cada leitura diária. E nessas conversas com Deus, né, que aí eu conseguia demorar muito tempo conversando, eu falei assim, olha, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho minha formação, né? E às vezes a gente pensa que já chegou muito longe, que não dá para fazer uma outra coisa, né? Fala assim, pô, eu já tô nesse nível, será que dá tempo ainda, né? Tem a idade e tudo mais. Mas eu falei assim, olha, o Senhor sabe que eu gosto da minha formação, mas o Senhor sabe que eu amo cantar para o Senhor. Eu tô na igreja desde criança, né? Desde 12 anos, e sempre me incentivaram a cantar. Inclusive, um irmão queria que eu gravasse um CD na época, mas eu fugi porque eu tinha medo, eu era nova, né? Tava com medo da responsabilidade. E eu falei, o Senhor sabe quanto eu fugi, mas se o Senhor quiser que eu faça isso realmente, que eu tenha esse ministério, leve de uma maneira mais séria, se o Senhor começar a abrir as portas, eu vou entender. E desde aquela oração, as portas estão se abrindo, né? E eu entendo, né, que Deus respondeu essa minha oração. Ai, que coisa gostosa, né? Quando Deus responde a nossa oração, sei lá, eu não tenho nem palavras, porque quando eu penso no Rei do Universo, parando tudo para escutar a minha prece e atendendo aquilo que eu estou pedindo, que eu estou suplicando, isso é muito gostoso, né? A gente realmente se sente a menina dos olhos de Deus, né, Vanessa? E não importa se é uma coisa muito grande, uma coisa muito pequena, ele se preocupa e nos escuta. Agora, voltando para a Vanessa acadêmica aqui. Sim. A gente escuta muitas crianças, você quer ser o quê quando crescer? Quero ser médica, quero ser engenheiro, quero ser advogado. Você decidiu seguir a carreira de química. Mulher na ciência é algo que a gente está crescendo agora, né? É algo bem recente. Por que química? Até por uma questão de representatividade em certos cargos. A gente tinha dificuldade, ainda tem, mas eu acho que a gente está caminhando, né, em pequenos passos, mas estamos caminhando. E eu tinha muito medo de falar assim, eu não vou passar para engenharia, né? Eu sempre gostei da área de exatas. E eu falei assim, eu não vou arriscar engenharia, vou arriscar uma coisa que tem uma concorrência menor. Eu fiquei entre a física e a química, que é uma coisa que eu gostava. E que bom que eu não escolhi a física, porque depois lá eu vi que não era muito a minha área, né? Porque eu também pego física lá. E aí, com a conversa com um colega, com um professor também que era muito querido, me incentivava, me deu alguns livros para eu poder estudar em casa, né? Porque eu não tinha acesso, né? E antes não tinha essa coisa de internet. Nossa, eu tô falando como se eu fosse muito antiga, mas não tem muito tempo, não. Mas olha, essa é uma realidade ainda presente na vida de muitos estudantes. Então, não se sinta velha, não. E com essa pele, né, minha gente? Não importa a idade. E aí ele me deu um livro para ficar... E eles conversaram comigo, né, que existiriam mais áreas para eu atuar, né? Não somente uma área no sentido do bacharelado, né? Mas eu poderia exercer na licenciatura, na indústria, na pesquisa. Então, existia um leque maior, né, nas indústrias, e aí eu optei pela química. Que legal. E aí você não quis mais sair da academia, já ingressou ali no mestrado logo em seguida da graduação, já está fazendo o doutorado também. Quanto tempo para concluir agora o doutorado? Olha, essa é uma pergunta sempre que é muito delicada. É igual perguntar a idade para algumas mulheres, né? Quando a gente entra... Tem algumas pessoas que costumam falar um meme, né, que a gente sabe quando entra lá na UFBA, não sabe quando é que sai. Eu já tenho um bom tempo lá. Assim, era para estar terminando agora, mas como a gente passou por esse processo da pandemia, então eu estava em casa, né, a gente continuou recebendo auxílio, porque a gente recebe uma bolsa, né, para poder fazer a pesquisa. E então essa bolsa, ela já finalizou, então eu deveria estar concluindo agora, mas como ficamos 2 anos e pouquinho parados, né, e como eu sou de uma parte prática, né, que eu preciso dos equipamentos, dos experimentos, então não dava para fazer a questão de busca de literatura, mas a prática a gente não pôde fazer. E quando a gente retornou, existiam muitos equipamentos que estavam quebrados. Então, na verdade, a gente foi voltar realmente esse ano. Entendi. Então, eu estou concluindo, ainda não tenho uma previsão, mas eu tenho que concluir o mais rápido possível. Mas já dá um orgulho danado, gigantesco, quando eu penso que você
tá lá no 0,2% da população brasileira que tem o título de doutor. Eu já tô profetizando aqui que você vai conseguir esse título. Que bom, que bom. Eu recebo essa profecia. Com certeza. Agora, nesse período aí, 4 anos de graduação, mais uns 2, 3 de mestrado. Você já tem um tempo já cursando o doutorado, então é bastante tempo na academia. Durante essa trajetória, o que é que você percebeu? Qual é a reflexão que a gente precisa fazer sobre a academia brasileira, sobre a ciência? Graças a Deus, né, também há algumas oportunidades que nos foi oferecida, a gente está conseguindo ingressar cada vez mais. Era muito mais difícil uma pessoa ingressar numa universidade e permanecer, né? Porque às vezes a gente conseguia estar lá, mas permanecer. O meu curso tem uma taxa de evasão muito grande, né? Porque é um curso considerado complicado, né? Então muita gente entra e desiste. E quando eu entrei lá, por mais que eu tivesse passado, eu tinha coisa que eu olhava e falava assim, eu não vi isso, porque eu estudei sempre em escola pública. E eu olhava assim, eu falei, gente, cálculo mesmo, eu falava, eu não dei isso na escola. Então eu me via pedindo aos colegas para me ensinar, para aprender o que era a base para poder entender o assunto. Então foi bem complicado, né? Então cada passo que a gente consegue, né, que já é uma vitória, entrar lá e permanecer já é um motivo assim de orgulho. E ver que cada vez mais eu olho para o lado e vejo pessoas parecidas comigo. E isso me orgulha muito, porque nós estamos alcançando lugares que antes não se conseguia facilmente. Sim, e eu já tô aqui vislumbrando Vanessa, porque agora nesse período de pandemia a gente teve uma baiana, que foi a doutora Jaqueline Góes, biomédica, que conseguiu sequenciar o genoma da Covid-19 em um tempo recorde no mundo inteiro. O nome dela é citado em grandes revistas científicas, né? Ela até, inclusive, já participou aqui do Identidade Geral. Você pode rever essa entrevista lá no NT Play ou no YouTube. E eu já tô vislumbrando num outro contexto o nome da Vanessa lá, como uma grande sequenciadora, não sei, ou alguém que fez um grande feito, porque eu vejo aqui de longe, viu, Vanessa, mas a sua dedicação nos estudos, na academia, e dá um orgulho danado, e já te agradeço, viu? Eu te agradeço. E um movimento também muito bom é de incentivar, né? Porque com esse movimento outras pessoas acabam vendo que é possível e falam, assim como minha irmã me incentivou, né? Porque a minha irmã e a minha prima foram as que fizeram a primeira geração, digamos assim, né, que entrou na universidade. E eu faço parte dessa segunda. E como eu usei a minha prima, minha irmã, como referência, não acredito que os outros que virão também. Então, esse movimento de incentivo, né, à educação, à pesquisa, também já vale muito a pena. Ai, que legal. Mas se meu nome for também mundialmente conhecido, a gente claro. Agora não vai esquecer de mim, não, viu? Porque eu já vou logo dizer, ela começou no Identidade. A gente vai ter que fazer uma pausa bem rapidinha. No próximo bloco você vai conhecer outra versão da Vanessa. Agora a gente desligou a acadêmica aqui e a gente vai conhecer a Vanessa cantora. Então não saia daí porque tem muito mais no Identidade Geral. Já estamos de volta e agora a gente vai ligar aqui a outra versão, cantora. É agora que você canta? Brincadeira, peguei ela de surpresa. Não, ela não vai cantar aqui hoje, minha gente. Infelizmente, eu gostaria de ouvir a Vanessa cantar aqui. Fica deixa para procurarem nas plataformas, né? Arrasou. Gente, marqueteira. mais uma aí, ó, Vanessa Marqueteira, mas é isso mesmo. Fica deixa para você buscar aí, tem vídeos no Caixa de Música que ela já participou, do Clube da Música da Rádio Novo Tempo também, tem o clipe do seu single, né? Onde mais a gente pode encontrar a Vanessa? No Deezer, Spotify? Isso, nas principais plataformas digitais e no meu canal do YouTube, como você já disse, e no Instagram, que é a rede social que eu mais atuo. Ai, que legal. Agora vamos lá. Você disse aí que você sempre gostou de cantar, muita gente te incentivou, mas gostar de cantar é uma coisa, né? Achar que sabe cantar também são outros 500, brincadeira. Mas você se perceber como cantora também já entra um outro processo. Quando foi que Vanessa falou assim, não, eu sou cantora de fato? Que eu imaginava que dava pra cantar foi desde novinha no banheiro de casa. No chuveiro. Isso, no chuveiro, que é o grande estúdio de todo mundo, né, que começa.
E então, como você disse no início, né, minha família incentivava a participar desses concursos que acontecem, mas eu sempre fugi, eu sempre tive medo disso. Mas a vontade de cantar era sempre mais forte. E desde quando eu entrei no Desbravadores, né, eu comecei a ter acesso à música cristã. Eu me batizei no mesmo ano em que eu entrei, que eu conheci o Clube dos Desbravadores. E aí, já no clube, quando teve... Porque geralmente tem essas semanas, né, que as unidades fazem. E aí, quando eu fiz uma semana, eu fiquei com a parte de cantar. E aí a direção falou, olha, essa menina dá pra cantar. E aí começou a me incentivar e aí não parei. Ai, que gostoso. E você tocou num assunto importante aí, que foi a questão do seu batismo. Você é a única adventista da sua família, né? Isso. No núcleo casa, né, digamos assim, mãe e minha irmã era meu núcleo familiar, porque meu pai é falecido. E eu não tinha presença adventista, mas eu tenho um primo que hoje ele mora em Aracaju. E uma prima minha que já foi também, mas na época que eu me batizei, eu só era a minha presença, a mesma adventista. E como que é você ser a única adventista da sua casa? Quer dizer, eu digo sua mãe, sua irmã, né? Então, é uma grande responsabilidade, e até hoje eu oro, né, para que elas conheçam, né, a Cristo e entreguem a sua vida, porque é a melhor coisa, né, que tem. E é uma grande responsabilidade, mas eu também fui abençoada de ter pessoas que, de certa forma, me apoiavam, né? Como eu entrei juvenil, então eu tive essa bênção, né? Porque tem gente que, infelizmente, sofre um pouco de perseguição no lar. E graças a Deus eu não passei por isso. Amém. E eu tenho certeza que a sementinha está plantada, viu? Ai, porque eu também estou num contexto parecido com o seu, de muitas pessoas de dentro da minha família que não são adventistas, mas eles são amados e é isso que, né, que a gente precisa sempre focar, que eles são amados, que eles são aceitos e que no momento certo o Espírito Santo vai atuar, porque é ele que começa a boa obra e é ele que termina, né? A gente só se coloca como instrumento, vai devagarinho, mas a obra é do Espírito Santo e a gente precisa deixar ele atuar na vida dessas pessoas. Você também falou aí do seu paizinho, né, Van? Você perdeu o seu pai, você ainda era bem novinha. Sim, era bem novinha. Eu tenho poucas lembranças, assim, porque eu era muito nova. Você tinha quantos anos? 3 ou 4 anos, né? Eu lembro da parte da ausência, né? De perceber. Eu lembro que era mais ou menos na época das festas natalinas, então isso até hoje mexe um pouco com minha mãe, essa época. Mas eu tenho poucas lembranças, porque eu era bem nova. E aí, como é que você faz, né? A gente sempre fala de Deus como nosso aba, nosso paizinho, e você não teve essa referência porque você perdeu seu pai muito cedo. Como que fica essa relação Deus-paternidade com você? A gente tem essa questão do nosso Deus ser o nosso painho, né? Como a gente chama o nosso pai querido, mas eu costumo fazer, na verdade, a relação do amor de mãe, né? Que eu acho que é um amor muito, muito forte, né? Inclusive a Bíblia fala, né? Que já é difícil imaginar uma mãe que pode esquecer de um filho, né? Então, nosso Deus jamais nos esqueceria. Então, para mim, é muito mais forte essa imagem do amor maternal, assim. E a fé da gente sempre também nos ajuda a entender que na ausência de um, de outro, como esse verso diz, né? Que mesmo que um pai ou uma mãe te abandone, eu não vou te abandonar, né? Deus não te abandona nunca. A gente, inclusive, tem aqui um guia de estudo, Van, deixa eu mostrar para você. É o guia Marcadas pela Fé e fala justamente sobre a história de 8 mulheres que foram inspiradas. Elas são, na verdade, inspiradoras. São mulheres inspiradoras da palavra de Deus. E elas nos inspiram através de suas histórias de fé. E fé, a Bíblia mesmo diz que é acreditar naquilo que a gente não consegue ver. E às vezes a gente não consegue ver a figura do Deus, né? Mas a gente consegue ver Deus nas pessoas, a gente consegue ver Deus na nossa mãe, no nosso pai, e a gente também consegue ver Deus através desses guias aqui, através do conhecimento, através do estudo da palavra, a gente consegue ver Deus, a gente consegue sentir Deus, a gente consegue estreitar nosso relacionamento com Ele. Então esses guias aqui são super bons, meu Deus. A melhor coisa é que eles chegam aí gratuitamente na sua casa. Então se você ainda não pediu, você precisa pedir urgentemente o seu guia de estudo. A partir do momento que você pede o seu guia, você já é automaticamente inscrito na maior escola bíblica do mundo. E aí você consegue tirar todas as dúvidas. A escola bíblica aqui da Novo Tempo, ela é multidisciplinar, tem aconselhamento espiritual, tem gente que vai tirar suas dúvidas bíblicas. Então peça já o seu guia, é muito importante que você mande agora mesmo aí pelo WhatsApp. Qual é o número, Louise? É o 012 982440077. Aí você já escreve aí no seu celular,
Já manda uma mensagem pra gente, diz lá, eu quero o meu guia, Mulheres Inspiradoras da Palavra de Deus. Olha ele aqui, tão lindo, Marcadas pela Fé. E aí você pede o Marcadas pela Fé pelo WhatsApp, oferecido pelo programa Identidade Geral. Se você preferir, você tem como ligar para cá também em horário comercial. Agora a gente já não consegue mais, mas amanhã você liga cedinho, 0 operadora 12 21 27 3121, e aí o seu guia vai chegar gratuitamente na sua casa. Pode ficar tranquilo, vai chegar com segurança, enviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Então o carteiro vai chegar aí na sua casa, vai entregar o seu guia. Tenho certeza que ele vai te municiar de conhecimento acerca da palavra de Deus, e isso vai te ajudar bastante a entender esse Deus que também é o nosso Pai, né, Vanessa? Olha, quando eu fui fazer aquela investigação, porque aqui a produção faz uma investigação, né, da vida alheia, jornalismo investigativo. Aí eu falei com o esposo de Vanessa, que é uma pessoa muito especial para mim. Hugo, primo, um cheiro para você, morro de saudade. Gente, o Hugo é muito especial, o marido de Vanessa, muito especial na minha vida. Uma pessoa que já esteve comigo em momentos de alegria, momentos de diversão, momentos de tristeza, de dor também. E eu agradeço demais pela vida de Hugo também. E aí eu tava falando com ele no telefone, e aí eu falei assim, qual que foi então assim, um momento mais marcante da vida de Vanessa? Ele, o casamento. Eu achei uma pretensão absurda, né? Ainda bem que eu falei que era uma parte forte também, né? Então ele não errou. E aí ele citou vários também, né? Ele falou do seu batismo, ele falou sim do casamento, ele falou da sua formatura. Sim. E aí o casamento, como foi? Olha, o casamento realmente foi muito marcante porque eu entendo que Deus conduziu as coisas, né? E aí, como a gente falou naquele outro momento, porque às vezes a gente pensa que a gente só precisa incomodar Deus quando for uma coisa muito grandiosa, não que o casamento não seja, mas Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida, inclusive com a nossa vida amorosa, né? E aí Ele quer que a gente seja feliz, claro. Né? E eu já tinha passado por algumas decepções, né? Quem nunca? E aí eu sempre conversei muito com Deus e eu sei que cada um tem suas particularidades, mas eu sempre fui daquela de orar e pedir respostas e Deus sempre me respondeu. E não foi diferente com o casamento. Desde o momento, na verdade, de conhecimento mesmo, de falar assim, olha, eu fiz uma cartinha, e eu falei isso até no voto matrimonial, eu fiz uma cartinha com Deus, falei, olha, eu quero que o Senhor, né, se o Senhor puder me dar uma pessoa assim, assada, desse jeito, com tais características, e mandou o que atende todas as características, os requisitos. Né? Isso. E aí, até também na condução do casamento, né, porque é uma coisa que é cara, né, e eu tinha um sonho de fazer, e a gente faz escolhas, né, na nossa vida a gente precisa fazer escolhas, e eu tinha esse sonho de ter um casamento, não precisava ser luxuoso, mas eu queria que tivesse, porque eu sou uma menina romântica, né? Até os filmes que eu assisto é nesse sentido. E aí eu queria ter o casamento, então Deus foi abrindo as portas, né? Conversando com um amigo de Hugo, né? Ele falou assim, vocês precisam marchar, vocês precisam ter fé. E aí, quando a gente marcou a data, as coisas começaram a acontecer. Então, agora eu aconselho a todo mundo assim. Falei, tenha fé, marque aí que Deus... Marca a data que as coisas vão acontecendo e faz o que acontecer. Van, a gente já está encerrando aqui o programa, lágrimas rolando. Mas fala pra mim agora dos projetos futuros, com a música, com os estudos, casamento. Quero saber da vida daqui pra frente. Então, sobre casamento, o plano é ter filho, né? Mas eu espero que demora um pouquinho, porque ainda tem algumas outras coisas para fazer. No campo acadêmico, profissional, né, eu tenho estudado para concurso, né, é o meu desejo lecionar, né, eu fiz a graduação, né, em Química, no bacharelado, mas enquanto eu estava fazendo doutorado, eu estava concluindo minha segunda habilitação para licenciatura, que na verdade é o que eu amo fazer, que é ensinar. Legal. E eu desejo ensinar. Eu tenho muito mais vontade de ensinar para ensino médio, né? Porque eu acho que a gente, principalmente na parte da química, a gente consegue fazer com que aqueles estudantes se apropriem de conhecimentos e entendam como a química é importante para a nossa sociedade, né? Então, eu acho que esse movimento é muito importante. Então, eu queria fazer isso por amor, mas também eu tenho um sonho de ser perita, né? Então, estamos estudando para isso. Vamos ver para onde Deus vai me direcionar. Mas se Ele quiser também que eu atue como cantora mais profissionalmente, que assim seja. Eu vou estar nas mãos de Deus, né? No campo do ministério, a gente já tem algumas músicas em preparação, um feat para sair. Então, já vai sair coisa nova. Oba!
Ah, que gostoso. Foi um prazer ter você aqui. Ai, Uma alegria agradeço. tremenda essa troca. Foi muito gostoso. Que Deus continue te abençoando, alargando as suas fronteiras, realizando esses sonhos que você contou aqui pra gente. E aqueles que também ficam ali nos bastidores, escondidinhos. Que Deus te abençoe demais. Mande meu abraço pra U, viu? Manda, você pode deixar. Minha gente, pra você que estava aqui até agora acompanhando a Identidade Geral, aquele cheiro gostoso, especial, que Deus te abençoe. Espero que mais essa conversa possa ter te agregado bastante. E até o próximo encontro. Um cheiro!